E aí, turma, como é que vocês estão? Bom demais? Sentiram saudade? Espero que tenham sentido. Eu sou o Gabriel, tô aqui de novo para falar um pouquinho de vocês sobre um dos robôs mais icônicos da guerra de robôs no Brasil, que é o Federal, é um robô da equipe Wire, que surgiu, se eu não estou enganado, em 2012 e até hoje está competindo, sempre tem competições no Brasil e internacionalmente também. Ele é um robô sensacional, já ganhou 11 títulos. Então, praticamente quase todas as competições que ele vai, a gente consegue ganhar com ele, né? E sem contar também que ele está sempre evoluindo. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de duas versões do Federal, a versão 4.0 e a versão 5.0, que praticamente é um pouquinho a versão melhorada dele, né? Que atualmente é a versão que está usando na equipe Wire. Além disso, eu vou mostrar um pouquinho dos componentes que a gente usa no sistema de arma dele, que é o que faz o robô funcionar, que faz a arma do robô girar, e também as melhorias que a gente fez, né? O que melhorou no robô, para a gente conseguir fazer ele menor, fazer ele mais forte, mais parrudo, e é isso aí. Primeiramente, falando do Federal antigo, 4.0, meio que ele teve poucas mudanças desde que ele surgiu, e ele usava, tanto no sistema de locomoção quanto no sistema de arma, motor que a gente chama de motor escovado, que são motores elétricos que usam escovas para fazer a comutação elétrica nele e fazer o motor funcionar. Aqui a gente tem um motor que é o MAG 150, que é o motor da arma que a gente usava para tocar a arma do Federal. Ele é um motor que, se você olhar para a época, ele era o melhor motor que existia em quesito de peso, tamanho e rendimento. Até que ele tocava super bem a arma do Federal, então ele era um motor sensacional e a gente usou ele por muito tempo. E como eu falei, esse motor ele tem um sistema de bobinas dele, onde a própria escova no contato com essas bobinas fazia o motor girar, e aí tinha uma eletrônica simplesinha que fazia o motor funcionar. Já vou mostrar certinho um pouquinho para vocês como que funciona cada coisa. E no robô inteiro a gente usava o sistema de motor escovado, tanto na Loki quanto na arma. Na versão nova do Federal 5.0, a gente já mudou bastante coisa no robô. E, principalmente, o que mais deixou a gente mudar a estrutura mecânica dele foi a gente conseguir tirar peso dos componentes eletrônicos, que antigamente, como mostrei o motor, eles eram muito maiores, muito grandes. E como que a gente fez isso? A gente começou a usar motores que são brushless, motores elétricos brushless, que são motores que não têm escova. E meio que a comutação que faz o motor gerar é feita pela própria eletrônica. Então já virou uma coisa muito mais eletrônica do que mecânica, o funcionamento do motor. E com isso, esses motores, eles são muito mais leves, são muito mais eficientes e também conseguem oferecer uma potência muito maior. Só para vocês terem de exemplo, aqui a gente tem um motor atual, brushless, que a gente usa na arma do Federal, sendo que a arma do Federal hoje em dia é até mais pesada, então seria até mais difícil de tocar. E esse é o motor antigo. Então, comparativamente, dá para vocês terem uma ideia boa de que o motor é muito mais leve, muito menor, ocupa muito menos espaço, e por isso a gente consegue investir o peso e o espaço em outras partes do robô. Então, gente, aqui a gente tem dois motores desmontados. Tem um motor antigo que a gente usava no sistema de arma do Federal, que é o MAG 150. E aqui a gente tem um brushless, que é o motor que a gente usa atualmente, que é um brushless da Scorpion. Eu não vou saber certo o modelo dele. Só que comparativamente, vocês podem ver que ele é muito menor. O MAG, o motor escovado, praticamente como que ele funciona? Ele vai ter as bobinas dele e na parte de cima das bobinas vai ter meio que uns contatos, e nesses contatos vão ter 4 escovas que vai relar nesses contatos e vai fazer o motor rodar. Então praticamente é um sistema bem mecânico que vai fazer o motor funcionar. Essas escovas são montadas nesse mancal, que você monta esse outro mancal onde ficam os ímãs do motor, e depois você vem com a tampinha, e com essa partezinha aqui dentro. E nisso você monta o motor e faz ele funcionar. Ele é um motor muito grande, relativamente para a época ele era muito bom, só que ele era muito caro. E foi passando o tempo e tal, e aí foram evoluindo as tecnologias, e hoje em dia a gente prefere usar muito mais um brushless. E como vocês podem ver, ele é um motor em que as bobinas dele, a parte eletromagnética que faz o motor funcionar,
ela é ativada pela própria eletrônica, porque ele vai ter 3 fios, a eletrônica vai ativar 2 desses de cada vez, e nisso vai fazer o positivo e negativo das bobinas e vai fazer o motor girar. Esse motor, como vocês podem ver, ele também é bem mais simples, porque vai ter a bobina, né, que vai ser o estator, que vai ficar preso nesse mancal de baixo, e vai ter as partes dos ímãs, que vai ser o rotor, que vai ser a parte que gira do motor. E nisso você consegue ter um motor muito mais eficiente, que esquenta muito menos e que tem muito mais potência do que um motor grande escovado dessa época. Além disso, outro fator de você conseguir pegar um motor muito menor é que, consequentemente, ele é muito mais leve. Então, com isso, você consegue pegar esse peso que você antes gastava com o seu motor, que era muito maior, e você consegue colocar em muitas outras coisas. Então você consegue fazer uma arma mais maior, uma arma mais forte, consegue fazer uma estrutura mais resistente, mais larga. Sem contar que de você diminuir o motor, você consegue diminuir o robô inteiro também, e aí nisso você ganha mais peso ainda e consegue fazer um robô muito mais eficiente e muito mais resistente. Para tocar esse motor, a gente usa uma eletrônica muito mais complexa, né? Porque a computação das bobinas acontece diretamente nela, e por conta disso, uma eletrônica muito mais cara também. A eletrônica do motor escovado, ela é simplesinha de fazer, até a própria equipe desenvolvia ela na época, só que a eletrônica para brushless, ela é muito mais complicada, muito mais difícil de desenvolver, então por mais que ela seja mais cara, compensa mais comprar ela. Por enquanto eu vou falar só um pouquinho disso, focar mais um pouquinho nessas partes de motor e parte de eletrônica, e depois eu volto com vocês e explico mais um pouquinho das alterações mecânicas que fez o robô e o porquê. E olha, não esqueça de comentar qualquer dúvida que vocês tiverem, ativa o sininho, se inscreva no canal e é isso aí, turma. Tamo junto.